Michelangelo foi considerado um dos maiores artistas do seu tempo, aliás, até os dias de hoje. Ele foi pintor, escultor e poeta, além de arquiteto. Várias de suas criações estão entre as mais célebres da arte ocidental. Ao longo dos séculos e até os dias de hoje, é considerado um protótipo de gênio. Desenvolveu o seu trabalho artístico por mais de 70 anos entre as cidades italianas de Florença e Roma. Projetou diversos edifícios, escreveu grande número de poesias. No entanto, muitos de nós o conhecemos principalmente por sua habilidade como escultor, ocupação que ele mesmo apontava como a sua preferida. E dentre as suas obras estão, por exemplo, a pintura da Capela Sistina, que é um dos lugares mais fantásticos que espero um dia conhecer, e as esculturas de mármore de Davi e da Pietà, que representa Maria com Jesus nos braços após a sua crucificação. Ao observarmos suas esculturas, a sensação que nos invade é de que bastará uma leve brisa que se apresente para que elas ganhem vida e movimento, tamanho a perfeição que apresentam. Ele permanece como um dos poucos artistas capazes de expressar a experiência do belo e do sublime numa dimensão quase que exata, perfeita. Se víssemos Michelangelo atacando o mármore a martelo e cinzel, talvez nos perguntássemos se ele teria algo contra o mármore. Porém, ele sabia que dentro daquela pedra bruta estava guardada a sua obra de arte. Precisava não ter dó do mármore para que sua ideia se concretizasse. Onde estariam tantas de suas obras se ele tivesse sido complacente com o mármore? A gente se pergunta. Essa imagem nos leva a fazer um paralelo com a educação dos nossos filhos. Refletirmos sobre a melhor maneira de conduzir esses seres maravilhosos que nos foram emprestados por Deus. Assim como Michelangelo, que foi capaz de usar com as mãos a habilidade incomparável com um toque divino, que nós, pais, possamos encarar a educação como a arte de moldar o caráter. E não existe nada mais contrário à arte do que deixar a matéria-prima do jeito que está. Enquanto espíritos imortais, é certo que tanto nós quanto os nossos filhos já trazemos uma beleza própria, assim como a pedra bruta do mármore. Porém, precisamos de lapidação e modelagem para alcançar o grande objetivo da encarnação, que é o progresso individual e a melhoria de si mesmo. E assim, fazer surgir com mais intensidade o brilho e a beleza. E os pais são os responsáveis por essa missão. Têm o dever de colocar todo o amor para aproximar essas almas de Deus. Enquanto educadores, os pais não devem ter complacência em excesso com os filhos. Devem saber usar, ora com firmeza, ora com delicadeza, todas as ferramentas que Deus colocou à disposição para exercer a arte de educar. Indicar-lhes o caminho correto através do exemplo, orientá-los no trabalho sobre os verdadeiros valores da vida, mostrar-lhes que podem, pouco a pouco, irem se transformando e vencendo suas próprias imperfeições. Que na qualidade de pais possamos ser pintores, arquitetos, escultores dessas almas que são os nossos filhos, ajudando-os a se transformarem em verdadeiras obras de arte. Isso para que eles sejam criaturas que dignifiquem por todas as dores que acalentam, pela paz que semeiam, por todos os sorrisos que despertam e por todo o bem que façam. Diante dos filhos rebeldes ou indiferentes, é comum ouvir pais dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: onde foi que eu errei? Outros reclamam desolados:
eu dei a mesma educação a cada um e se comportam de forma diversa. Um exame mais detido talvez aponte onde está a nossa falha. Sabendo que cada criança é um espírito imortal que traz consigo ao nascer a soma das experiências vividas em outras existências, entenderemos que não pode haver igual a outra uma criança, psicologicamente falando. Por essa razão, nosso primeiro erro está em dar a mesma educação a espíritos diferentes. O que funciona para uns pode não funcionar para outros. Para educar uma criança é preciso conhecê-la muito bem e para isso é preciso conviver. Somente a convivência nos permitirá observar cada tendência dos nossos educandos. E nesse sentido, essa pandemia em que nós estamos vivendo tem possibilitado uma grande oportunidade de nós estarmos dia a dia conhecendo os nossos filhos ou se aproximando cada vez mais deles, os nossos educandos. No convívio diário, observando a criança a brincar com os amiguinhos, saberemos logo se ela é egoísta ou altruísta, violenta ou pacífica, pela sua forma de falar e de se comportar. Se é egoísta, fala sempre na primeira pessoa. O meu carrinho, a minha bola, o meu robô, enfim, tudo que só é dela e ninguém pode tocar. Já os altruístas tendem a falar nos nossos brinquedos e permitem que todos brinquem com o que pertence a ele. O violento está sempre armado contra os irmãos e os coleguinhas. É aquele que bate na babá, joga os brinquedos, espanca animais. Tudo que encontra à sua frente é motivo de ser atacado por sua violência. O pacifista, ao contrário, busca defender os amigos, mesmo que esses estejam equivocados. Trata bem os irmãos e a babá e está sempre disposto a ajudar. Há os que nunca assumem um erro, jogando sempre a culpa sobre outro. Há os inseguros que nunca decidem sobre alguma coisa. Há os que buscam chantagear pais, irmãos, colegas, professores, colocando-se sempre na posição de vítimas, para que ninguém descobre nada. Há ainda os que querem mandar em tudo e em todos, como verdadeiros generais que voltam ao mundo em roupagem diferente. Enfim, há tanta diversidade de caráter quanto o número de pessoas que habitam a face da terra. E por essa razão, é importante conhecer bem os filhos para poder ajudá-los a crescer moral e intelectualmente. Amar a todos sem distinção, dando a cada um uma educação específica, de acordo com as suas necessidades. Evitar as comparações entre um e outro e que sempre tendem a gerar ciúmes e antipatias. Cuidar para que não exijamos demais de um filho que não tem condições de oferecer mais do que já oferece, em detrimento de outro que já se esforça um pouco mais e que poderia fazer mais ainda. A educação é uma arte e, como tal, deve exigir esforço e dedicação por parte do educador e dos pais, consequentemente. Mas, sem dúvida, é muito gratificante poder ajudar as almas a caminhar para Deus. Pensemos nisso hoje e sempre.